no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Nós estaremos lendo a princípio até o versículo 9. Livro de Deuteronômio, capítulo 4, a partir do primeiro versículo, leremos até o 9, e no decorrer da mensagem nós estaremos também lendo um texto no capítulo 6. Nós já temos falado durante todo o culto, tanto a devocional como a MCM, estivemos falando sobre bem-aventurança, temor ao Senhor. Nós já temos falado que o homem feliz é aquele que teme ao Senhor, o homem bem-sucedido, o homem próspero é aquele que teme ao Senhor. E o texto que Deus propôs no nosso coração, ele vem falando nesta mesma linha, Capítulo 4 de Deuteronômio, diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe atentamente na sua Bíblia, depois não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta, pois você vai precisar dela. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-peor, o Senhor teu Deus consumiu do meio de ti. Porém vós, que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Vedes aqui vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos esses estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o clamamos ou chamamos? E que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai que está nos céus, mais uma vez nós ousamos, Pai, abrir a palavra do Senhor. Sabemos, ó Deus, que quando abrimos a tua palavra e a lemos, nós estamos pisando em uma terra santa, uma terra fértil, e nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os nossos corações, a nossa mente, traga luz, Pai, ao nosso entendimento, para que possamos entender nesta noite aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Amém. Que a palavra do Senhor, Pai, ela venha produzir em cada um de nós aquilo para o qual o Senhor a tem enviado, o propósito que o Senhor tem para com a tua palavra nos nossos corações. Abençoa-nos, ó Deus, para que também
essa palavra possa ficar gravada na nossa mente, no nosso coração, e que nós possamos continuar praticando na nossa vida diária. Amém. Seja a tua bênção sobre nós, que o teu Santo Espírito nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o livro de Deuteronômio, ele é uma repetição das leis que o Senhor deu ao povo de Israel durante o deserto. Quando nós examinamos o livro de Deuteronômio, é o quinto livro do Pentateuco. Aqui Moisés já está prestes a se despedir do povo de Israel. Moisés, que tirou o povo de Israel da escravidão, sendo orientado, sendo mandado pelo Senhor, com o braço forte do Senhor. Moisés foi o profeta de Deus lá no Egito, que esteve diante de Faraó algumas vezes para dizer a Faraó: o nosso Deus te manda libertar o nosso povo para sacrificar a ele no deserto. E depois da 10ª praga, Moisés sai do Egito com o povo de Deus. E o povo então atravessa o deserto. A Bíblia nos diz que passaram 40 anos atravessando aquele deserto. A Bíblia nos diz que daqueles que saíram lá do Egito, da casa da servidão, lá da escravidão, apenas 2 entraram na terra prometida, Josué e Calebe. Nem Moisés, que foi o legislador, foi o profeta de Deus para tirar o povo dele lá do Egito, nem Moisés entrou na terra prometida. Todos aqueles que saíram de lá morreram na travessia durante aqueles 40 anos ali no deserto. Mas Josué e Calebe, a Bíblia diz que tiveram outro coração, 2 homens que temeram a Deus de fato, andaram realmente diante da presença do Senhor. Esses 2 adentraram a terra de Canaã, mas uma multidão daqueles que nasceram durante o deserto, ali durante os 40 anos, adentraram também a terra prometida. E aqui Moisés, ele está então repetindo as leis que Deus havia dado, todas as orientações que Deus havia dado por meio dele lá no deserto. Moisés está agora repetindo tudo para aquela geração que nasceu ali no deserto. E então Moisés, no capítulo 4 deste livro, ele vai chamar a atenção, ele vai exortar o povo a obedecer ao Senhor. O texto já nos dá conta que aqueles que saíram lá do Egito não obedeceram ao Senhor. E por eles não terem obedecido ao Senhor, é muito claro aqui os versículos 3 e 4, eles foram consumidos durante aqueles 40 anos. Então eu já começo a entender que o Senhor, ele requer de nós obediência. Se nós obedecermos a Deus, nós vamos ser bem-sucedidos. Se nós não obedecermos a Deus, nós pereceremos. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. E Moisés começa nesse texto dizendo: agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino. Ou seja, Moisés está falando para aquela multidão que vai adentrar a terra prometida: Israel, ouve, preste atenção, atente para os estatutos e os juízos que eu ensino a vocês, porque aqueles que aprenderam lá na descida do Monte Sinai, depois de Moisés pegar ali as leis do Senhor, principalmente os 10 mandamentos, aquele povo ali não obedeceu, aquele povo não cumpriu os estatutos, não cumpriu o juízo. Essa nova geração, Moisés está exortando: ouve os estatutos, os juízos que eu vos ensino. Para quê? Para que nós ouvimos o estatuto do Senhor? Para que nós ouvimos a palavra do Senhor? Ele diz: para os cumprirdes. Amados irmãos, não adianta eu aprender a palavra de Deus, não adianta, isso é muito pouco. Muitas pessoas conhecem a palavra de Deus muito bem, leem a palavra de Deus muitas vezes, muitas pessoas conseguem até recitar alguns textos da palavra de Deus, mas aqui Moisés está falando: você precisa ouvir
Você precisa aprender o que eu ensino para cumprir, mas não apenas para cumprir, porque se for só para cumprir e continuar no deserto, e a gente pergunta, que bem faria? Né? O que resultaria nisso? Mas ele diz, olha, para que vivais. A primeira coisa que Moisés ensina é que se você ouvir os estatutos do Senhor, se você cumprir os estatutos do Senhor, você vai, em primeiro plano, viver. Viver. E viver bem. E viver sabendo o que você está fazendo. Viver na expectativa e na perspectiva de que o Senhor vai te abençoar, de que o Senhor vai abrir as portas, de que Ele vai estar sobre a sua vida para te orientar através da sua palavra. Mas não apenas viver, você vai entrar e você vai possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, nos dá. Então Moisés está falando desse Deus que tirou os pais de vocês, a geração anterior, lá do Egito. Ele havia feito uma promessa. Essa promessa ele fez lá a Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus fala, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Você vai ser uma bênção, você vai ser pai de uma multidão, eu vou abençoar os que te abençoam, vou amaldiçoar os que te amaldiçoam. Então Deus havia feito uma promessa que daria a terra de Canaã a Abraão, e o tempo passa. O tempo passa e agora Deus vai estar cumprindo aquela promessa que havia feito a Abraão. Ele está falando, se vocês cumprirem, vocês vão viver, vocês vão entrar, vocês vão possuir a terra. O verso 2, há aqui uma ressalva daquilo que Moisés está ensinando. Não acrescentareis a palavra que vos mando. Primeira orientação, não acrescente a palavra. E aqui eu entendo o seguinte, amados irmãos, nós não podemos de maneira nenhuma acrescentar nada à palavra de Deus, nada. Nada, nem um tio, nem um ponto, nem uma vírgula. Muitas pessoas falam assim, mas eu entendo a Bíblia desse jeito. Mas você não tem que entender do seu jeito, você tem que entender do jeito que Deus te revela. E muitas vezes nós queremos dar um jeitinho, acrescentar alguma coisa, mas Moisés está falando, olha, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis o mandamento do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Ou seja, é aquilo que Deus está nos mandando, que nós precisamos guardar. Nós não podemos acrescentar a palavra do Senhor, não podemos tirar nada da palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela está aqui, é fechada. De Gênesis a Apocalipse, Deus nos deu tudo aquilo que nós precisávamos saber. Inclusive a Bíblia diz que toda palavra que está escrita, ela foi escrita para o nosso ensinamento. Então Moisés está falando, não acrescente, não tire. Versos 3 e 4, os vossos olhos têm visto o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor teu Deus consumiu no meio de ti. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Jesus Cristo falou que nós não podemos servir a dois senhores. Porque se nós formos servir a dois senhores, nós havemos de agradar a um e desagradar a outro. O Senhor está falando por meio de Moisés, os olhos de vocês viram. Vocês foram testemunha daquilo que Deus fez com todos aqueles durante esses 40 anos no deserto que se desviaram do Senhor e foram atrás de ídolos. Vocês viram. O texto diz, Ele consumiu todos eles. É por essa razão, irmãos, que aquela multidão de quase 2,5 milhões de pessoas, é um número ali aproximado, porque 600.000 pessoas, contando só os homens de 21 anos para cima, foram contados, mulheres e crianças não foram. Então a estimativa é que tinha mais de 2,5 milhões de pessoas saindo do Egito. Imagina essa multidão morrendo toda no deserto. Por quê? Porque Deus não amou aquele povo. Sim, amou, aquele povo era dele, era um povo, propriedade exclusiva de Deus, mas porque eles foram destruídos pelo próprio Senhor, porque eles deixaram o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Deus Criador do
e se voltaram para ídolos. E o Senhor não admite isso. O Senhor não admite que nós adoremos qualquer tipo de ídolo, até nós mesmos podemos fazer de nós ídolos. O Senhor não admite isso. A Bíblia diz: adorarás apenas ao Senhor teu Deus, diante dele você deve se inclinar apenas a Deus. O versículo 4 diz: porém vós que vos chegastes ao Senhor vosso Deus, hoje todos estáis vivos. Então aqueles que se voltaram contra o Senhor, foram servir outros ídolos, o Senhor consumiu. E Moisés diz: vocês que estão aqui, que se achegaram ao Senhor, vocês permanecem aqui, vocês estão vivos, vocês vão entrar na terra prometida, vocês vão desfrutar de tudo que está nessa terra. Verso 5: vedes aqui vos tenho ensinado estatutos, juízos, como me mandou o Senhor meu Deus. Moisés não aumentou nada, ele não acrescentou nada. Estamos vivendo dias, meus amados irmãos, que muitas pessoas, muitos líderes, muitas igrejas têm pego esse livro aqui e têm aumentado várias coisas para ser mais chamativo, para trazer mais pessoas, acrescentando, suprimindo. Moisés diz: olha, eu não aumentei nada, assim como o Senhor me mandou, eu ensinei vocês, para que vocês façam assim no meio da terra a qual vocês vão herdar. O povo ia adentrar aquela terra e eles precisavam ser obedientes a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel já falara isso para Saul. Saul, você agiu neciamente, agiu loucamente. E Saul diz: não, porque você estava demorando. Você estava demorando e eu então resolvi fazer o sacrifício. E Samuel fala: não, Saul, você está enganado. Obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Quando Saul foi lá e pegou o melhor gado lá dos amalequitas, né, levou o rei Agag e guardou o rei Agag, chega ali Samuel e fala: você agiu loucamente, você tinha que obedecer tudo aquilo que o Senhor havia te mandado. E então o verso 6 diz assim, eu gosto muito desse versículo: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria. Olha só, Deus diz que quando nós guardamos os mandamentos do Senhor e cumprimos, essa é a nossa sabedoria. O homem sábio, ele guarda os mandamentos do Senhor para cumprir. E o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Moisés está falando: todos os povos ao redor vão olhar para vocês e vão falar assim: esse povo é um povo de gente sábia e inteligente. Por quê? Porque guarda os mandamentos do Senhor, porque cumpre os mandamentos do Senhor, porque obedece a palavra do Senhor. Aquele que obedece a Deus, ele é considerado pela Bíblia de gente inteligente e sábia. Você é inteligente? Você é sábio? Você quer ser mais inteligente, mais sábio? Talvez alguém fale assim: pastor, eu já estou legal, eu sou bastante inteligente, eu tenho uma sabedoria bastante elevada já. E eu digo que nada é tão bom que não possa ficar melhor. Nós podemos ser mais sábios, mais inteligentes, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor. E então o verso 7 diz: porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que os chamamos. Agora Moisés está falando: olhe para os povos. Qual é o povo? O povo grande, qual é? Aquele povo que tem deuses tão grandes como o nosso Deus, que quando nós chamamos, quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve, Ele nos atende. O livro dos Reis tem um episódio muito interessante quando Elias, ele vai desafiar os 450 profetas de Baal. Então Elias fala assim: olha, vocês preparem lá o altar, e eu também vou preparar um altar.
e vocês colocam o sacrifício de vocês para Baal, e eu vou colocar o meu sacrifício para o meu Deus. E ali então, os profetas de Baal colocam lá o holocausto, e aí pegam lá o seu boi e colocam lá para queimar. Elias faz a mesma coisa, e Elias fala assim: olha, vocês primeiro, aquele Deus que manda fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. E ali tinha muito do povo de Israel que estava cocheando para os dois lados. Uma hora eles queriam Deus, e outra hora queriam Baal. Uma hora era Deus, outra hora era Baal. Aí eles falam assim: até quando vocês vão ficar cocheando para os dois lados? Se Deus é Deus, sirva a Deus. E se Baal é Deus, sirva Baal. Decida a vida de vocês. E aí os profetas de Baal começaram. E eles começaram a clamar a Baal, gritar por Baal: manda fogo, Baal, manda fogo, Baal. E nada de vir fogo, nada. E eles ficaram ali se retaliando, se cortando, gritando, pedindo a Baal, e nada de fogo. Depois que eles ficaram ali quase o dia inteiro, aí foi a vez de Elias. E agora Elias vai invocar a Deus, vai pedir fogo do céu. E Elias fala o seguinte: peguem água, joguem água em cima aqui desse meu sacrifício. Jogue água. É interessante, né? Se pedisse para jogar álcool, ou gasolina, ou querosene, ele seria. Mas ele pede para jogar água. E jogaram água, e a água corria em cima de todo aquele holocausto. E Elias fala uma coisa com o Senhor: Senhor, mostra que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e segundo a tua palavra eu fiz tudo isso. E naquele momento o Senhor mandou o fogo do céu, e ali consumiu todo o holocausto ali. Aquele sacrifício que Elias tinha preparado, pegou fogo na água, pegou fogo ali naquele bezerro ali, pegou fogo em tudo. E aí o povo de Israel começou a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. É isso que Moisés está falando. Qual é o povo que quando chama a Deus, Deus responde? Só o nosso Deus responde, porque só Ele é poderoso. Quando você está em situação difícil, quando você está em perigo, quando está passando por alguma dificuldade, qual o nome que você costuma chamar? Qual o nome que você costuma clamar? Geralmente, quando acontece alguma coisa na nossa vida, algum perigo, a gente grita quem? Jesus, né? Alguns falam assim: oh Deus, me ajuda, Jesus me ajuda. É isso que Moisés está falando. Qual é o povo que tem um Deus que eles podem chamar e esse Deus atende? Nenhum. Não existe um Deus sequer que pode responder o seu povo, porque eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não vê, têm nariz, mas não cheiram, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não apalpam, têm pé, mas não andam e precisam carregá-lo. Aqui Moisés está falando somente o nosso Deus. E aí o versículo 8 nos diz o seguinte: e que gente é tão grande que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Qual é o povo que tem leis e estatutos que são justos? Nenhum. Moisés está falando dos mandamentos de Deus. Você pode procurar em qualquer uma dessas religiões que tem por aí. Você pode procurar em qualquer ídolo, em qualquer seita. Peça a eles os estatutos, os juízos deles. Nenhum deles é tão justo quanto a palavra de Deus. A justiça de Deus é tão perfeita, amados irmãos, que eu e você, cada um de nós, não merecemos nem estar aqui nesta noite. A justiça de Deus é tão perfeita, e o amor dele é tão perfeito, que nós merecemos a morte, pois a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos nós pecamos, todos, e separados estamos da glória de Deus. A Bíblia diz que não há um justo sequer, não há nenhum que busque a Deus, por causa dos pecados que nós temos, por causa da natureza do pecado com a qual nós fomos criados. Aí o Deus justo, o Deus todo-poderoso, Ele vai fazer a justiça, já que
todos pecaram e separados da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte, nós todos deveríamos morrer. Aí a justiça de Deus fala o seguinte: eu vou enviar o meu filho para morrer no lugar de vocês que são pecadores, cumprindo assim a justiça. Alguém vai morrer e Jesus morre. Qual é o povo que tem um Deus tão justo assim? Qual é o povo que tem um Deus tão misericordioso como o nosso? Qual é o povo que tem um Deus que nos socorre nas horas mais difíceis? Pode ser um momento de angústia maior que eu e você estivermos passando. Se você clamar a Deus, Ele te socorre. Ele te socorre. Jeremias diz: clame a mim e responder-te-ei, e vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. Nós clamamos, mas não sabemos das coisas de Deus, mas Deus nos anuncia, Ele nos ajuda, Ele nos socorre. E aí o versículo 9 diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Irmãos, que palavra extraordinária! A palavra está falando para eu me guardar a mim mesmo e eu guardar bem a minha alma. Sabe por quê? Porque a minha alma, ela segue um destino quando eu fecho os olhos. O corpo vai para a sepultura e ali acaba. O Espírito o Senhor toma, porque Ele deu, e a alma segue céu ou inferno. A gente precisa guardar bem a nossa alma. E como que a gente pode guardar a nossa alma? Seguindo os estatutos, mandamentos, juízos de Deus. Guardar a nossa alma dessa perdição, guardar a nossa alma de ir para o inferno. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ir para o céu. Então, olha, guarde bem a tua alma. Que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. Atente para o que os teus olhos têm visto. Aqui era um povo que estava adentrando a terra prometida e tinha visto durante o deserto, durante aquela travessia, os milagres de Deus, as proezas de Deus, o que Deus tinha feito. Imagina um deserto, de noite, o frio é de matar qualquer um. Sabe o que o Senhor mandava? Uma coluna de fogo. Não só para aquecer, mas para guiar. De dia, o calor intenso, de matar também. Eu só mandava uma nuvem para aplacar o calor do dia e guiar o povo. E os olhos daqueles que estavam atravessando estavam vendo isso. O Senhor estava dando água onde não tinha água. A água saía da rocha e o povo bebia. Não tinha comida, o Senhor mandava um maná do céu. Quando o povo quis comer carne, o Senhor mandou codornizes que encheu toda a terra. E o povo, então, durante esse tempo inteiro, a Bíblia diz que os sapatos não envelheceram, as roupas não envelheceram durante 40 anos. Você já imaginou você andando com um par de sapato durante 40 anos num deserto escaldante e o sapato não estragar? O Senhor preservou. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, olha, durante toda a sua vida, toda a tua existência, não aparte do teu coração os mandamentos de Deus, as leis do Senhor. Agora vem uma coisa importante que eu quero chamar a atenção de você que é pai. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha, a responsabilidade está sobre os nossos ombros. E aqui Moisés está falando especificamente para os pais, porque foi sobre os pais que Deus colocou toda a autoridade para a família. E as farás saber a teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Quem são os filhos dos meus filhos? Os filhos dos teus filhos são os netos. Então Moisés está falando: olha, você precisa guardar os mandamentos do Senhor, você precisa andar perante o Senhor, você precisa ensinar aos teus filhos. Olha, farás saber aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Primeira, segunda, terceira geração. Irmãos, como eu vou ensinar os meus filhos o que o
Senhor tem feito na minha vida, se eu não guardar os estatutos dele, se eu não andar perante ele? Como que eu vou ensinar? E como eu vou ensinar os meus netos? Por que Moisés está falando isso? Porque isso aqui vai demandar para que todos sejam bem-aventurados, para que todos sejam felizes, para que todos possam adentrar a terra prometida e ali comerem do bom e do melhor. Então nós devemos, amados irmãos, ensinar os nossos filhos, lá no capítulo 6, que é continuação desse texto. Se você virar 2 páginas ou uma página da sua Bíblia, dependendo, você vai encontrar Moisés falando que o fim da lei é a obediência. Você quer cumprir a lei? Você deve ser obediente. E agora eu quero ler aqui para os irmãos, e vocês verão ainda o que o Senhor deseja de nós. Capítulo 6. Estes, pois, são os mandamentos, estatutos, juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizestes na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha que Deus está falando mais uma vez por meio de Moisés. Está falando que vocês precisam guardar, os filhos de vocês precisam guardar, os filhos dos filhos de vocês precisam guardar. Estamos vivendo uma geração de pais que não estão se preocupando com os filhos. Estão se preocupando muitas vezes em dar um bom colégio, uma boa roupa, bons brinquedos, uma boa alimentação, uma boa casa, passeios. Mas olha, nada disso, absolutamente nada disso, vai fazer com que o seu filho possa aprender de Deus e mais tarde, quando envelhecer, entrar nos céus. Nada. Não estou dizendo que você não deve fazer isso. Você deve cuidar do seu filho da melhor maneira possível. Você deve dar tudo aquilo que você conseguir dar aos teus filhos. Mas também precisa tomar cuidado, que às vezes você pode dar demais. E o dia que você não puder dar aquilo que você está dando, você pode estar até prejudicando o seu filho. Mas não tem nada, não existe nada melhor, nada mais importante do que ensinar os nossos filhos e os nossos netos o caminho do Senhor. Não existe nada mais importante do que guardar os mandamentos do Senhor e ensinar os nossos filhos. De que maneira eu posso ensinar os meus filhos? Como que eu vou fazer isso? Olha só lá no versículo 7 do capítulo 6. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. É assim que Moisés está ensinando ao povo de Israel. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Salomão nos ensina isso. Ensina a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não desviará dele. Salomão diz que até a criança dará a conhecer se as suas ações forem puras e retas. Aqui, Moisés está falando que nós devemos, estando assentado em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando, em todo tempo, devemos ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Então, isso significa que eu devo sentar com os meus filhos, eu devo sentar com os meus netos, abrir a palavra de Deus e ensinar sobre Jesus? Sim. Eu preciso ensinar sobre Jesus aos meus netos. Eu preciso ensinar aos meus netos, aos meus filhos, que eles precisam aprender a orar, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus por tudo que Deus está dando. Eu preciso ensinar isso aos meus filhos, mas como ensinar isso apenas por palavras? Estamos vivendo dias que tem muitos pais que acham que essa responsabilidade é da igreja, é do pastor, é da professora da EBD. Muitos pais estão pensando isso. Até muitos pais mandam as crianças para a igreja, para lá eles aprenderem sobre a palavra de Deus. E aqui Moisés está falando, não.
A responsabilidade primeira é dos pais. Ensinar, porque, olha, o pastor, ele não está andando pelo caminho com os filhos de vocês. O pastor não está se deitando quando os teus filhos vão se deitar para dormir. Não está se levantando, não está se assentando na casa de vocês com os filhos de vocês. São vocês que estão fazendo isso. E aqui é dever dos pais. Os pais precisam ensinar os filhos. Mas ensinar apenas de ler e falar, é assim que deve fazer, já foi mais do que provado que o exemplo ensina muito mais do que as palavras. O exemplo ensina muito mais do que as palavras. Não adianta eu ensinar aos meus filhos o caminho que eles devem andar e eu mesmo não estar andando nesse caminho. Não adianta eu ensinar aos meus filhos que eles devem orar para agradecer a Papai do Céu pelo alimento que eles comem, se eu mesmo não faço isso. Não adianta eu ensinar aos meus filhos, meus netos, que eles precisam ler a Bíblia, se eles não me veem uma vez sequer com esse livro na mão lendo. Isso está acontecendo nos nossos dias. E é por essa razão que nós temos nossas crianças crescendo, adolescentes, jovens, longe de Deus. Porque muitas vezes o nosso exemplo não é exemplo bom. Os nossos filhos estão crescendo, os meus já cresceram, são homens, mas eu posso ver aqui os meus amados irmãos com filhos crescendo. Posso ver, amados irmãos, aqui com os netos crescendo. Há um ensinamento extraordinário que nós precisamos passar para os nossos filhos, nossos netos, que não é apenas por palavras, mas por ações. Nos nossos dias nós temos muitos jovens, até jovens casados, que não tratam a sua esposa como deveriam tratar, de acordo com a palavra de Deus. E por quê? Porque aprenderam muitas vezes com os seus pais. Aqueles pais do passado, sabe, aqueles pais antigos, aqueles pais às vezes truculentos, aqueles pais às vezes durões, aqueles pais que não faziam carinho na mãe deles, que não tratavam com zelo, achavam que botando arroz e feijão dentro de casa já tinham cumprido a tarefa. E aí muitos de nós crescemos assim, e muitos de nós estamos tratando as nossas esposas assim, porque os nossos pais foram esses exemplos. Mas os nossos filhos, os nossos netos estão vendo como seu filho vai tratar a esposa dele. Como? Como a sua filha vai tratar o esposo dela. Como? Aqui Moisés está ensinando ao povo se voltar para o Senhor, para a lei do Senhor, para os estatutos do Senhor, para que eles pudessem ser um povo abençoado por Deus. Como é bonito quando a gente vê uma família de verdade, uma família em que o marido trata a mulher com todo zelo, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, com dedicação, tratando a esposa como o vaso mais frágil, se preocupando com cada item da sua vida. Como é bonito quando a gente vê isso, e como é bonito quando as crianças estão crescendo. O texto de Provérbios, capítulo 31, é um texto extraordinário. Ali diz que a esposa, ela tratava bem o marido todos os dias da sua vida. E o marido tratava bem a esposa todos os dias da sua vida. E os filhos falavam assim: mamãe é uma mulher feliz. Será que os meus filhos, que hoje já são adultos, eles falam que a mamãe deles, que está aqui na minha frente, é uma mulher feliz? Será que eles falam isso? Será que os meus netos vão falar que as mães deles são mulheres felizes? Isso vai depender. Vai depender se eu tratar bem a minha esposa, vai depender se os meus filhos tratarem bem as esposas deles.
para que os meus netos possam tratar bem a sua esposa e as minhas netas, os seus maridos, assim como as nossas famílias, com a família de cada um de nós aqui. Mas isso tudo começa onde? Quando que isso tudo começa? Começa no lar. Começa no lar, ensinando a palavra de Deus. Para ensinar a palavra de Deus, eu preciso aprender a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Porque esse negócio de faz o que eu mando, mas não faço o que eu faço, isso não funciona para com Deus. Porque os olhos de Deus estão sobre toda a terra. Ele está contemplando os bons e os maus. Eu quero dizer que tem muitos homens crentes, muitos líderes crentes, que parece que pegam esses textos da Bíblia e descartam e tratam a sua família de qualquer jeito. A Bíblia diz, lá em 1 Pedro 3, verso 7, que aqueles que fazem assim, até as suas orações são impedidas de chegar aos céus. Sabe o que é você orar, se a oração não chegar aos céus? Moisés está falando para o povo de Deus, olha, você vai intimar a teus filhos, e vai falar da lei do Senhor, assentando em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. E eu quero dar um salto agora, lá para o versículo 20. Estamos chegando ao fim da nossa fala nesta noite. Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo, quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Os filhos, mais tarde, vão perguntar, pai, quais são os testemunhos, estatutos, juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? É como se os meus filhos olhassem para a minha vida e perguntassem, pai, o que a Bíblia fala com relação a cuidar da família? E aí, claramente, eu ia abrir alguns textos e falar, olha, a Bíblia fala assim, 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 olha, que maravilha que a Bíblia fala sobre o cuidado com a família. Imagina, daí os meus filhos falam assim, pai, você aprendeu muito bem, é realmente isso que falam. E se meus filhos falarem assim na segunda parte, mas pai, eu não tenho visto isso acontecer, e aí? É isso que Moisés está falando aqui. Quando o teu filho te perguntar pelo teu adiante, dizendo quais são os testemunhos, estatutos, juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, nós precisamos conhecer, nós precisamos praticar, para que a nossa família possa ser bem-sucedida. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, e o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, e Faraó e toda a sua casa aos nossos olhos, e dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara a nossos pais. Fale para os seus filhos lá na frente, quando eles perguntarem, porque esses aqui não saíram do Egito, não viram as maravilhas que Deus havia feito no Egito, mas eles vão perguntar mais tarde. Fale para eles o que Deus fez e como Deus nos tirou com mãos fortes. Quando seu filho mais tarde perguntar pelas maravilhas que Deus faz, o que você vai responder? Você vai poder sentar com os teus filhos, com os teus netos, e vai poder contar, olha, eu vivi isso, mas a mão do Senhor estava sobre a minha vida, sobre a vida da nossa família. Ele nos deu livramento, Ele sustentou a nossa casa, Ele cuidou de nós, e se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos ajudou. Você vai poder falar isso para os seus filhos? Ou será que os nossos filhos, nossos netos, não vão nem perguntar sobre o que nós passamos durante a nossa vida? Amados irmãos, hoje é dia dos pais. A responsabilidade está sobre o nosso ombro. Tem muitos pais que estão colocando a responsabilidade em cima das mães, e eu quero dizer para você, pai, a responsabilidade Deus colocou sobre o seu ombro. É você que precisa cuidar da sua esposa, é você que precisa cuidar dos seus filhos,
É você que precisa ajudar a cuidar dos seus netos e orientar sobre a palavra de Deus. Se é que você ama a sua esposa, ama os seus filhos, ama os seus netos. Seja exemplo, seja modelo, para que os teus filhos possam ter orgulho de vocês. Sejam exemplos, sejam modelos, para mais tarde, quando os filhos de vocês estiverem adultos, eles poderem falar assim, com a boca cheia, né? O meu pai é um grande homem, o meu pai cuidou bem de nós, o meu pai zelou por nós, o meu pai estava sempre à frente, suprindo as nossas necessidades, ele estava sempre nos orientando, sempre que nós precisávamos de alguma coisa, o papai estava ali cuidando. Os filhos precisam dar um bom testemunho do pai, mas só vai acontecer se o pai der um bom testemunho para os filhos. E não existe testemunho melhor, não existe testemunho maior do que o testemunho de viver uma vida na presença de Jesus. Eu não estou falando na presença de igreja, na presença de Jesus. A igreja é consequência, porque é aqui que nós aprendemos sobre como nós devemos agir diante de tudo na nossa vida. Mas precisamos ser exemplo para os nossos filhos, exemplo para os nossos vizinhos. Os vizinhos vão olhar assim e vão falar: tem alguma coisa diferente daquela família ali, tem alguma coisa que não está encaixando. Eles passam dificuldade, mas estão sempre felizes. A doença chega, mas eles estão sempre felizes. E a gente consegue ver que eles vão lutando, estão sempre vencendo. Por quê? Por que isso acontece? Porque eles são inteligentes, porque eles são sábios. E eles são inteligentes e sábios por quê? Porque eles buscam a sua sabedoria e a sua inteligência no Deus que tudo sabe, no Deus que tudo fez, no Deus que tudo pode. Não existe lugar melhor para buscar sabedoria senão na palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, pai. Que Deus abençoe a sua vida, mãe. Que Deus abençoe a sua vida, avô, avó. E saibam que a família que Deus deu a você é algo extraordinário, importante demais para você relaxar no cuidado, importante demais para você deixar, importante demais para que você deixe os outros cuidarem, porque se você não cuidar da sua esposa, se você não cuidar dos seus filhos, se você não cuidar dos seus netos, vão chegar outros para cuidar. Mas como, pastor? Sabe o que é isso? Esse sinal aqui? Nós temos duas vozes no mundo. Duas vozes. E olha, não vai faltar pessoas orientadas pelo diabo para, se você não ouvir a voz de Deus e seguir o que o Senhor te orientar. Você ama a sua família? Amém? Amém? Você quer ver a sua família bem, prosperando em todos os sentidos, mas principalmente espiritualmente, porque quando nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos seguir. Nós não ficaremos aqui para sempre. E naquele dia, o que vai contar é: você guardou? Você viveu? Se você guardou os mandamentos do Senhor, se você viveu aquilo ali, você vai fechar os olhos aqui, você vai abrir os céus. Você não vai ter nenhuma preocupação quando o ente querido seu partir, porque você cumpriu com o seu papel de pai, de mãe, de filhos. Aqueles que têm seus pais, vocês jovens, a despeito de qualquer coisa, honre aos pais de vocês. Honre, porque esse é o primeiro mandamento com promessa: para que te vá bem, vivas muito
tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Que Deus nos abençoe. Talvez nesta noite a gente tenha aqui pessoas que estão afastadas do Senhor, afastadas da igreja do Senhor, e que depois de entender que precisam do Senhor, precisam estar em comunhão com o Senhor, precisam estar aprendendo do Senhor, talvez queiram voltar para o Senhor, talvez queiram voltar à comunhão da igreja. Esse também é um momento que você pode fazer isso. Se você estiver decidido a aprender mais de Deus, mais da palavra de Deus, nós ensinamos muito sobre família aqui, nos mais diversos aspectos que envolvem a família. Nós ensinamos muito, e isso tem abençoado já muito as nossas vidas. E se você deseja fazer parte desta igreja, se você deseja vir para Jesus, se reconciliar com Jesus, reconciliar com a igreja, você pode fazer isso. Você tem a oportunidade de estar em um lugar que não é outro senão a casa de Deus, onde Ele ordena a bênção e a vida para sempre, onde Ele nos ensina a partir dessa palavra. Se você desejar vir para Jesus, se reconciliar com o Senhor Jesus, se reconciliar com a igreja, levanta a sua mão, eu vou orar por você, eu vou pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, e a igreja vai te ajudar a caminhar nessa estrada, essa estrada que é longa, essa estrada que tem desafios, tem pedras, uma estrada que muitas vezes tem armadilhas, mas se nós aprendermos a palavra do Senhor, nós superaremos todos esses obstáculos. Alguém nessa noite deseja voltar para o Senhor, voltar a ter comunhão com a igreja do Senhor? Alguém deseja fazer parte desta igreja, está caminhando como a igreja que está caminhando para o céu? Essa é a oportunidade que você tem nessa noite. E certamente você será mais do que vencedor em todas as áreas da sua vida. Alguém deseja fazer essa decisão? Levantar a sua mão e falar assim: olha, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, neste lugar, para aprender mais sobre esse Deus que tudo pode e que tudo faz. Amém? Vamos orar então. Estaremos chegando a seu término do culto desta noite, agradecidos a Deus pelo que Deus tem feito nas nossas vidas. E logo após a oração, teremos ainda uma música, a irmã Ellen